A paz do Senhor. Podem se assentar, queridos irmãos. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar na sua casa. Não tem lugar melhor do que esse para um cristão estar. Cumprimentar nessa noite o pastor da igreja, o pastor José Ricamado, seus obreiros, meu amigo, o irmão João Neto. Estávamos no aniversário, né, pastor, ontem? E a água caiu, a gente jantou, ficou mais de uma hora conversando. Meu amigo falou: papai, é horário, né? Tinha mais de uma hora que a gente conversava. Mas família é isso. É isso. E tem pouco tempo que nos conhecemos, né, pastor? Pouco tempo. Mas a família de Deus é isso. E como é bom estar integrado à família de Deus. Essa noite o culto é o culto da família. E eu tenho o prazer e a alegria de dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não tem ninguém afastado da casa de Deus. A minha esposa, acho, deve ter me ouvido lá, lendo a Bíblia, porque ela leu o versículo bíblico que eu escolhi para pregar hoje. Não sei se você ouviu, eu creio que não. Eu quase falei: pode continuar pregando, porque é isso aí mesmo que eu vou falar para a igreja nessa noite. Irmão, que alegria de estar aqui nesta noite. Este não é outro lugar a não ser a casa de Deus, aonde o seu povo se reúne. Amém, queridos? Abra sua Bíblia. Pode ficar assentado. Abra sua Bíblia no Salmo 119, versículo de número 11. Salmos 119, versículo 11. Localizou? Diz assim a palavra do Eterno Deus: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vire para quem está ao seu lado e diga para ele: esconda a palavra de Deus em seu coração, para você não pecar contra o Senhor. Põe a mão sobre o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos nesta noite, porque estamos reunidos para ouvirmos a tua palavra. Senhor, eis o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra. Todo o conselho que a tua palavra dá, ele é sublime, ele é necessário, ele é excelente, ele é vida, ele traz gozo, ele traz paz. Que o teu povo esteja com o coração aberto nesta noite para ouvir a tua palavra e guardá-la na tábua do coração, meu Pai. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Duas coisas me chamou a atenção nesta noite, já durante esse culto. A primeira é, e quando eu cheguei aqui, os irmãos já estavam de joelhos dobrados. Isso é muito bom. A igreja tem que manter essa prática, tem que orar. E a segunda foi quando o pastor João Neto levantou a mão e deu um bem-vindo ao Espírito Santo. O meu coração saltou na hora da alegria, porque sem o Espírito Santo nós não somos nada e não temos nada. Amados e queridos irmãos, todos que estão presentes aqui nessa noite já são cristãos, ou tem alguém que ainda não é? Me dê um sinal com sua mão se tem alguém que ainda não é crente. Tem alguém ainda em nosso meio que não seja evangélico? Levante sua mão. Não? São todos cristãos que estão nesta noite? Glória a Deus por isso. Graças a Deus então, porque posso pregar com mais veemência, porque só tem crente, né, pastor? Queridos irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer aos irmãos que passei por uma experiência em Brasília. Eu nem cristão ainda não era, eu devia ter na faixa dos 17 anos em Brasília. E me causou muita surpresa, porque próximo da minha casa tinha uma mulher que ela era crente, ela era cristã. Mas eu não a conhecia de perto, mas
Aconteceu algo terrível na vida daquela irmã. Ela tinha 6 filhos. Eu tinha até comentado com a minha esposa que eu falaria isso também esta noite. 6 filhos aquela irmã tinha. E ela foi perdendo um após outro para o mundo. Eu vi 2 deles serem assassinados em Brasília na época. Infelizmente, aqueles jovens, eles eram usuários de droga. E foram morrer de um por um. E aquela irmã, às vezes eu vi ela passar na rua e pensava, bem, ela é crente, mas por que isso está acontecendo na vida dela? Com os filhos dela. Quem tem filhos ou parentes desviados, levante as suas mãos nesta noite. Levante alto, não fique com vergonha não, levante. São vários, são muitos. É algo difícil, sim ou não? Sim. Aquela irmã passou por essa experiência dolorosa. Eu quero dizer aos irmãos que uma coisa é necessária para você manter a sua família bem. É a exposição da palavra de Deus dentro do seu lar. O salmista está dizendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra, ela cura, ela sara. A palavra faz nascer de novo. A palavra é sublime. A palavra é eterna. Em muitos cultos dos nossos dias, tem-se tirado muito da palavra de Deus. Faz-se tantas coisas durante o culto e não se tem dado prioridade para a palavra de Deus, que a única coisa necessária durante um culto é a palavra de Deus. Qual foi a primeira família que existiu na face da terra? Eu quero a colaboração dos irmãos agora. Quem foi a primeira família na face da terra? Quem? Fale mais alto. Adão e Eva? Vocês têm certeza disso? Sim ou não? Parece que estão com dúvidas. Era uma família cristã? Sim ou não? Sim, irmãos. Morava num lugar abençoado por Deus. Aquela família tinha a presença de Deus naquele local. Naquele paraíso, era chamado de paraíso, o Éden, um lugar de maravilhas. Eles viviam de forma harmônica com Deus e com a natureza e tudo que existia. Aquele casal era um casal feliz, porque obedecia a palavra de Deus. Escutem, amados e queridos irmãos, eu quero inculcar isso nos vossos corações nesta noite. Sem a palavra de Deus, nós não vamos para lugar nenhum. O crente não conseguirá vencer esta jornada dele na terra se ele não guardar a palavra de Deus, não só guardá-la, mas vivê-la, amá-la e com a sua própria vida pregá-la lá fora. Aquela família era feliz até o dia que ela resolveu desobedecer a Deus, pecou. Quem gostaria de estar naquele paraíso? Quem de vocês gostaria? Eu gostaria. Em comunhão com Deus, ouvindo a voz do Senhor. O Senhor passeava, descia, tinha comunhão com aquela família. Mas aquela família não atentou para o que Deus eterno havia dito. Vocês não podem tomar daquele fruto do conhecimento do bem e do mal e comê-lo, porque no dia que vocês fizerem isso, vocês morrerão. Parece ser uma coisa simples, sim ou não? Quando muitas vezes o pai de família aqui, olha, o pastor diz para você: cuidado com o pecado. Século 21, o pecado ainda existe e desagrada a Deus. Aquela família desobedeceu ao Senhor. A mulher tomou aquele fruto, comeu e deu ao seu marido. Mas parece ser uma coisa tão simples, pastor João. Olha, peguei o fruto, toma aí, come. Desobedeceu a Deus. Veja no que causou a toda a humanidade, irmãos. A terra sofre até hoje por causa daquele ato. Aquela família foi expulsa da presença do eterno Deus. Deus mandou um querubim estar ali com a espada na mão para que eles não voltassem para aquele lugar. Lugar de vida, lugar de amor, lugar de gozo e lugar de glória, porque havia desobedecido ao Senhor.
Eu fico pensando naquele casal sendo expulso, saindo da presença de Deus. Será que estariam felizes? Sim ou não? Sim ou não? Se você fosse aquela família, você tentaria voltar para lá? Sim ou não? Mas já não podia, porque havia desobedecido a palavra de Deus. Coloque isso no seu coração. Não desobedeça a palavra de Deus. Aquilo que Deus chama de pecado é pecado e é destrutivo para você, para a sua família, para os seus filhos. O inimigo sempre tentará dizer: mas isso não é nada, você pode fazer. Satanás, o nosso adversário, ele é um antropólogo com pós-graduação. Desde o Éden, ele estuda o comportamento do homem para tentar destruí-lo. Você e sua família é alvo deste ser invisível que ninguém vê e que muitos não acreditam que ele existe, mas ele está por trás o tempo inteiro, rodeando as famílias, tentando destruir como um leão devorador. Tomem cuidado, não desobedeça a palavra de Deus em hipótese alguma. Porque uma coisa é a pessoa que está no mundo desobedecer a Deus, mas quem está na casa de Deus, quando peca, peca deliberadamente contra o seu Salvador. Ou vocês acham que o diabo, o nosso inimigo, ele não age nos dias de hoje? Sim ou não? Sim, meus queridos irmãos. E se você não tomar cuidado, não tiver a sua vida no altar, você pode ser expulso não daquele paraíso, mas da própria igreja, da comunhão com o seu Senhor. Você conhece pessoas que se afastaram do caminho de Deus? Eu tenho certeza que sim. Esta é uma pergunta retórica. Você deve conhecer muitas pessoas que já se afastaram dos caminhos de Deus, inclusive que se assentaram aqui em cima, porque não obedeceram a palavra do Senhor. Você acha que nós somos adversário do inimigo das nossas almas? Não. Devemos estar alicerçados pela palavra de Deus. Aí poderemos vencê-lo. Ele tentou o nosso próprio Salvador. E tem coisa que o crente faz que parece que ele quer queimar a mão. O pecado está ali, ele tenta pegar. O nosso pastor lá na sede, ele sempre adverte: olha, cuidado aonde você tem posto os seus olhos aqui. Nosso pastor sempre fala isso: é um toque a mais. Não, toque aí não tem nada a ver não. É igual no fruto, pode comer, isso aí não dá nada não. Vocês acham que se Eva e Adão fossem vivos hoje, eles não obedeceriam? Todos nós padecemos por causa daquele erro feito naquele dia. Eu estou mostrando para você que às vezes aquilo que o diabo faz uma sugestão e nós pensamos não é nada, destrói famílias. Você tem costume de fazer culto no lar da sua casa? Cantar hinos ao Senhor, pôr hinos para os seus filhos ouvirem. Quando eu estava sentado aqui vendo a Rebeca e a Letícia louvar, eu me lembrei que desde a barriga eu cantava hino para minha filha. Eu fiz até uma música para ela. Colocava a mão na barriga e cantava Rebequinha, Rebequinha. E no dia que ela nasceu, pastor, que nasceu em casa, eu fiz o parto, ela começou a chorar. Eu falei assim: o papai está aqui. Quando eu falei isso, ela ficou calada na hora, pôs a mãozinha na minha mão, eu segurei: seu pai está aqui. Eu cantava para minha filha. A minha esposa tem ensinado os meus filhos de contínuo a amar o Senhor, a amar o nosso Deus. São conselhos fiéis e verdadeiros que as famílias têm que lançar mão e ensinar os seus filhos. Ensina o caminho em que a criança deve andar, porque quando crescer, ele não se apartará deste caminho glorioso. Mas temos que ensinar, temos que inculcar isso na mente e no coração. Tem irmãos
que traz os seus filhos para a igreja. Eu não estou julgando ninguém, eu estou pregando a palavra. E chega na igreja, solta os filhos. Aqui eu nunca vi isso. Filho corre para lá, corre no altar, corre para lá, cresce na igreja. E aí, a irmã ou o irmão diz assim: criei meus filhos no caminho do Senhor. Criou nada, soltou. Porque a Bíblia diz: quando entrares na casa do Senhor, seu Deus, tome cuidado com essas coisas, que haja respeito, que haja adoração ao Deus verdadeiro. Não solta a criança de qualquer jeito, não. Põe ela para ouvir. Tem salinha de criança aqui, eu tenho certeza que tem. Ensina o caminho, porque ela vai ser influenciada pela palavra de Deus. Agora me lembro de outra família, que os filhos foram criados na casa de Deus, mas não guardaram a palavra, não deram ouvido à palavra. Sabe quem eram? Sacerdotes na casa do Senhor. Quem já ouviu falar sobre o sacerdote Eli? Eli criou seus filhos no templo em Siloé. Em Siló. Aquelas crianças tenras ainda ouviam a palavra de Deus. Aqueles sacerdotes ouviam a palavra de Deus, mas devia entrar no ouvido e sair no outro. Ele não entesourou no melhor lugar que se pode ter a palavra, que é o coração, é o centro de tudo. Aqueles homens, quando adultos, foram chamados de filhos de Belial. Aqueles homens pecavam de contínuo. Eles que deviam ensinar as famílias de Israel, eles faziam o contrário. Fazia, pecava, escandalizava a obra de Deus. E o seu pai, tomando conhecimento de tudo, não fazia nada. Portanto, ao trazer os vossos filhos para a casa de Deus, sejam responsáveis. Deixe eles sentados para aprender a palavra de Deus. Estiveram tão próximos do Deus vivo de Israel, e ao mesmo tempo tão longe, porque tinha um coração maligno e mau. Mal para fazer e obrar o mal o tempo inteiro. E Eli, quando o Senhor usou um vaso para adverti-lo, ele não tomou nem conhecimento e disse: o Senhor faça a sua vontade. E o Deus de Israel falou: nunca mais haverá sacerdote na sua linhagem, porquanto tu honraste mais os teus filhos do que a mim. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a palavra de Deus. O que a Bíblia diz que é pecado hoje, e daqui a 1 milhão de anos, se o Senhor não tiver voltado, será verdade. Hoje você acha muitos sites que falam que a Bíblia contém a palavra de Deus, que a Bíblia é relativa, que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia é o livro mais autêntico do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é eterno. A palavra de Deus não muda. Quem já se alimentou hoje antes de vir para o culto? Levante a mão. Já? Comeu o que lá? Carne assada. Pastor, carne assada. Quem mais se alimentou antes de vir? Poucas pessoas. A minha pergunta para você é: você já se alimentou da palavra de Deus hoje, durante o dia? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do eterno Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque a palavra é o seu alimento, porque a palavra é água viva que desce do céu, porque a palavra é luz para iluminar o seu caminho, porque a palavra de Deus traz gozo e alegria para a alma daqueles que a buscam. A palavra de Deus se faz nascer no reino eterno.
Tudo está inserido na palavra de Deus. Hoje você não vê mais demônio na igreja. Está raro. Qual foi a última vez que você viu um batismo com o Espírito Santo? Qual foi? Pastor, não seja duro, é a palavra. Eu não vi magoar o coração de ninguém. Eu vi dizer que você e eu precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu vim te dizer nesta noite que sem a palavra nós não vamos para lugar nenhum. Você sabia que a palavra de Deus diz que você é peregrino na terra? Ou você acha que vai viver eternamente? Quantos anos o senhor tem, pastor? 57, 63, 57, 62. Ninguém é eterno nessa vida. A Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui e estamos marchando para a eternidade, mas é a palavra de Deus que vai nos sustentar até aquele dia eterno. A igreja do Senhor não precisa de luz nele, paredes nele, oba-oba, tanta invenção se faz hoje. Nós precisamos da palavra de Deus. É ela que nos sustenta. Ela arde em nossos corações. Ela nos faz evitar o mal e o pecado. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Se você estiver com algum cristão conversando com ele, e ele falar palavras indecorosas, se ele tiver tantos assuntos mundanos, e dos lábios dele, hora nenhuma, sair uma palavra, um versículo bíblico, a Bíblia diz: do que fala a boca está cheio o coração. Devemos nos encher dessa palavra gloriosa. Sabe por quê, irmãos? Haverá dias que a própria igreja não suportará a palavra de Deus. Muitos não suportarão. Vão querer comichões nos ouvidos. Ou seja, se hoje estivesse anunciado que viria alguém aqui que revelava, que fazia nascer dente de ouro, do oba-oba, do pula-pula, a igreja estaria mais cheia e teria pessoas até que não seria crente nesta igreja, esperando sinais. Mas o maior sinal é aquele que guarda a palavra de Deus. Achar das tuas palavras, Senhor, logo as comi, e dentro de mim foi como mel a tua palavra. A tua palavra me enriquece, a tua palavra me traz gozo e alegria. A tua palavra, Senhor, é bendita e permanecerá no céu eternamente. O Senhor Jesus disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará de forma nenhuma. Apegue-se à palavra de Deus, guarde ela dentro do seu coração, entesoure a palavra dentro do seu coração, para que nos dias maus você tire dentro do seu coração o tesouro que é a palavra, porque você vai saber o que fazer naquele dia, tendo a palavra guardada dentro do seu coração. A tua palavra me traz gozo, Senhor. Eu estou aqui, pastor, mas eu estou numa alegria tão grande, eu já vou passar para os irmãos. Mas a gente vai ficando numa alegria tão grande falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus faz pessoas nascer no reino do Senhor. Há gozo para quem guarda a palavra de Deus. Parece ser até loucura. Quando um crente fala, ou tem uma palavra, uma promessa da palavra de Deus, ele fala: eu creio nisso aí. O mundo vai olhar, as pessoas vão olhar e vai dizer: isso é um louco acreditar numa palavra dessa. Mas aqueles que esperam na palavra do Senhor, estes prosperarão. Eu te amo, Jesus. Que esta palavra, Senhor, venha nesta noite entrar no coração dos teus servos, que os teus servos possam tesourar a tua palavra nesta noite,
porque nós podemos confiar na palavra do Senhor, porque ela é um rochedo forte, aonde nós podemos ser segurados pela presença do Senhor. É a palavra de Deus, ela é refúgio para a tua alma, ela é um porto seguro para o dia mau. Quantas vezes eu não passei por dias maus, mas eu nunca cheguei e falei para a igreja. Eu sempre dizia, a palavra do Senhor diz isso, e eu vou esperar nela, porque ela me confortará. E hoje, enquanto eu meditava nessa palavra, eu falei, Jesus, mas a tua palavra é tão sublime, tão gloriosa, e é tanta coisa que a gente pode falar sobre a palavra de Deus. Eu já vou encerrar, queridos irmãos, fique tranquilo. Eu quero dizer que o Verbo vivo veio nos buscar. O Senhor Jesus deixou a sua glória. Ele é o Verbo vivo de Deus, e Ele está aqui nesta noite. Enquanto eu dobrava meus joelhos, a igreja estava orando. Eu falei, essa palavra vai falar com pessoas nesta noite. Aquele que chegou abatido será levantado. Quem chegou sem esperança será renovado. Aquele que chegou doença, há uma palavra de cura para você nesta noite. Aquele que não tem esperança, haverá esperança, porque a palavra de Deus nos garante estas coisas. Tem filhos fora da casa de Deus? Receba essa palavra nesta noite. O Senhor é poderoso para que com uma palavra só Ele diga, está feito, está consumado, e o teu parente vai voltar para a casa de Deus. Creia nesta palavra gloriosa, porque ela é viva e eficaz, e divide alma, juntas, medula, ela sonda todos nós nesta noite. E eu creio nesta palavra. São 31 anos que prego esta palavra. Eu já vi coisas gloriosas demais acontecer pregando esta palavra do eterno Deus. Vida transformada. A única igreja batista que eu preguei em minha vida, estava num culto no lar, me chamaram para pregar nessa igreja batista. Lá do outro lado, em Aparecida, Parque das Nações. Naquela noite Deus já me dava uma revelação. Chame alguém à frente. Olha o que é a palavra de Deus. Meu servo, chame alguém à frente dessa noite, que ela veio para o culto. A mulher, ela veio, e o tempo inteiro ela vinha falando no meio do caminho assim: se o Senhor não falar comigo esta noite, o culto vai acabar e eu vou embora e nunca mais volto na casa de Deus. E a igreja estava na bênção, os irmãos glorificando. Eu chamei a pessoa no término do culto. Ninguém foi à frente. Eu falei, o Senhor me mostra a pessoa. Você pode não querer vir agora, pode estar com vergonha. E a pessoa realmente não foi à frente. O culto acabou. Aí veio uma senhora, uma jovem senhora, subiu ao altar. Ela é esposa do irmão que havia me convidado para pregar. Mas teve vergonha de vir à frente, porque o esposo era obreiro na casa de Deus. Ela falou, pastor, essa pessoa sou eu. A minha alma está angustiada. Eu não sei o que eu faço mais, pastor. Eu falei, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Você vai receber vitória, porque você serve a um Deus vivo, a um Deus glorioso, a um Deus que conhece tudo aquilo que você está passando. E o Senhor me falava que era no casamento dela, mas eu não perguntei àquela moça nada, eu só fiz orar por ela. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas a palavra de Deus, ela te sonda, ela é viva, ela é eficaz. Creia que o Senhor teu Deus nesta noite te dá vitória, porque Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e não te deixarei de forma nenhuma. Brinike manandorai, umei remansko manabia, trimandarai kanamanarai, laimensko
a tua alma nesta noite. Trimi clamandarai, amanarabasorebecai. Alegra a tua alma nesta noite, porque Deus te ama. O meu tempo encerrou. Tem alguém nesta noite que esta palavra falou com você, e você está entristecido ou entristecido, e quer oração? Eu quero te convidar aqui na frente. Ou pessoas que têm familiares afastados da casa de Deus, vem aqui na frente, eu quero orar com você hoje.